Boa tarde, tudo bom, galera? Meu nome é José Carlos Lemos, sou professor de História e hoje nós estamos aqui no Quilanches fazendo um vídeo e hoje a aula vai ser sobre as grandes navegações. Até nós chegarmos ali no descobrimento do Brasil, nós vamos dar uma conferida geral na história, vamos ver as grandes navegações. Será que nós vamos falar em Marco Polo? Vamos deixar isso para o desenrolar da história. Aquela galerinha que está se preparando para o colégio militar, para o 6º ano, pode ter certeza. Bom, não precisa se preocupar, essa matéria aqui não cai na prova, porque a prova são questões de língua portuguesa e matemática. Se eu não me engano, tem redação também. Mas essa matéria de história aqui é uma matéria fundamental, de extrema importância, se estuda no ensino fundamental, se recapitula ela no ensino médio, e essa galerinha que está se preparando para o colégio militar, está se preparando para um outro concurso, pode ter certeza que essa matéria aqui ela cai também em vestibular, é uma matéria de Enem, e aquela galera que está tentando ir para a ESA, português, matemática, história, geografia e redação, e se eu não me engano cai literatura também. Então essa matéria de história aqui para a galera que está indo para a ESA é o início, é o iniciozinho ali. Nós vamos falar sobre as grandes navegações, né? Vamos falar sobre o descobrimento do Brasil, mas vamos iniciar pelo mundo antigo, descobrimentos dos portugueses. Foi só o Brasil que Portugal descobriu? Portugal descobriu um pouquinho mais, navegou um pouquinho mais, porque Portugal investiu na escola de Sagres, que nós vamos recapitular aqui também, o descobrimento da América, até nós chegarmos em Tordesilhas, 1494, 2 anos depois de Colombo ter descoberto as Américas. Então, no capítulo 1, vamos iniciar o mundo antigo. Durante muitos séculos, não se conhecia do mundo, senão quase só o que já a antiguidade sabia. E o que a antiguidade sabia? Além dos países da Europa, do ocidente da Ásia e do norte da África, umas nações muito incertas da Índia, da Indochina e da China, pouco maiores que as do tempo do famoso Marco Polo. A aplicação da bússola à navegação facilitou as grandes viagens que naquele tempo se fizeram. Essas viagens foram estimuladas por várias causas. O espírito de aventura, né? Olha os adolescentes aí, espírito de aventura. É uma namoradinha, é um namoradinho, vamos aventurar, vamos ver o que vai dar. O espírito de aventura, as lendas sobre Katai, China e Cipango, Japão, terras de maravilhosas riquezas, o zelo pela propaganda religiosa que levava os cristãos à procura de pagãos para converter. Outra causa, ainda talvez a maior, foi o interesse comercial. A venda de especiarias, drogas, sedas e outros produtos do Oriente, de tão compensadores lucros, ficou difícil pela queda de Constantinopla em poder dos turcos. Era assim necessário descobrir um caminho marítimo para as Índias, nome pelo qual os europeus designavam a Índia
Arábia, China e ilhas de Sonda. Então, a queda de Constantinopla pelos turcos, né, é o que faz dar um baque no comércio, né, das especiarias. Quem foi Marco Polo? Marco Polo foi um viajante veneziano que nos fins do século XIII, 1290, ainda jovem, atravessou toda a Mongólia, Gengis Khan, e depois de permanecer muitos anos na China, voltou pela Sumatra e pela Pérsia. Pérsia, Turquia. O livro das riquezas do Oriente teve grande fama. Agora nós vamos para o capítulo 2. Já fizemos essa recapitulada, o mundo antigo. Vamos para o descobrimento dos portugueses, porque Portugal não descobre apenas o Brasil, mesmo tendo feito um acordo em Tordesilhas 2 anos antes de 1494. Descobrimentos dos portugueses. Um príncipe lusitano, o infante Dom Henrique, fundou no começo do século XV, 1410, 1420, no início do século XV, em Sagres, um centro de estudos de geografia e náutica. Há quem diga que Sagres foi fundada com dinheiro que veio da França e que pertencia aos... Alguém se lembra? Aos cavaleiros templários. Quando a França, né, ela entra num regime não católico e começa a perseguição aos templários, há uma fonte que cita que esse dinheiro, esse ouro vem para Portugal e com esse ouro se funda Sagres. Não que consta aqui onde eu estou lendo agora. Deu assim impulso às viagens de descoberta, em que já se vinham distinguindo os portugueses. Aí aprendiam os marítimos o uso dos instrumentos de navegação. Estudavam os portulanos. Não estamos falando de fulanos, estamos falando de portulanos. Alguém sabe o que significa a palavra portulanos? O que quer dizer portulanos? Olha aí, a galerinha do colégio militar aí, que não quer exército e a aeronáutica, mas quer a marinha. O que significa a palavra portulanos? O que eram os portulanos? Portulanos eram cartas pelas quais se guiavam os pilotos daquele tempo e praticavam a arte de pilotagem. Pilotar o quê? Um navio? Uma caravela? Eram os pilotos das caravelas. Então, eram quem praticavam as pilotagens. Descobriram, agora vamos ver, o que os portugueses descobriram? Eles descobriram apenas o Brasil? Descobriram os portugueses várias terras da costa africana e foram devassando os segredos do mar tenebroso. Como se chamava, como se apelidara o Atlântico, indo além do cabo do qual se dizia
quem passar do cabo não voltará ou não. Alguém sabe que cabo é esse? Atingiram assim as ilhas dos Açores, da Madeira, e chegaram às costas da Guiné e do Congo. Mais tarde, Bartolomeu Dias, em meio a grandes tempestades, descobriu o extremo sul da África, o Cabo das Tormentas. Bom, gente, Porto Alegre foi moradia, foi fundada pelos açorianos. E aqui nós falamos dos Açores, as ilhas dos Açores. O Cabo das Tormentas, que Dom João II denominou Cabo da Boa Esperança, pois acreditava ser tal fato bom presságio para o encontro da rota para as Índias. Quando se descobre essa rota para as Índias, os italianos vão à falência. Poucos anos depois, Vasco da Gama dava a Portugal a glória do descobrimento ambicioso. Chegava a Calicut, na Índia, em 1498. Agora vamos para o capítulo 3. O descobrimento da América. Enquanto os portugueses tentavam descobrir o caminho das Índias, navegando para o Oriente, o grande genovês Cristóvão Colombo, certo da esfericidade da Terra, imaginava descobri-lo navegando para o Ocidente. Resolvido, porque até ali a Terra era plana. Se navegasse para um determinado lado, ia, cair no abismo. O que algumas pessoas ainda dizem hoje, algumas pessoas ainda afirmaram no antigo governo, o ministro de Educação, não vamos citar que a Terra continuava plana, mas Cristóvão Colombo aqui, pelo que consta, não acreditava que a Terra era plana. Ele queria navegar para descobrir, ver o que tinha adiante. Então vamos chegar lá, certo da esfericidade, ele, no ponto de vista dele, a Terra era esférica, era redonda, oval. Imaginava então descobri-lo navegando para o Ocidente. Resolvido a realizar a viagem que tinha imaginado, procurou o amparo de sua pátria, que lhe negou, julgavam-no um visionário. Em Portugal também não obteve o que pedia. Empenhado, como já se achava o rei, em descobrir o caminho pelo Oriente, na Espanha, onde a princípio sofreu igual decepção, conseguiu por fim o almejado recurso, graças ao auxílio de um religioso franciscano, que por ele intercedeu junto aos soberanos Fernando e Isabel, os reis católicos. Gente, um franciscano acredita nos ideais, nas ideias de Colombo, de que a Terra é uma esfera, que nós vamos estudar a história geral, nós vamos lá para a antiguidade, nós já vamos ter fatos ali de que a Terra, então, se formos ver por A mais B, ali eles já tinham.
E hoje, em pleno século XXI, tem gente que afirma que a Terra é plana. Tem como acreditar numa coisa dessas? Tem como conceber um cargo político de ministério para uma pessoa dessas? Não é querer falar, mas os evangélicos infelizmente estão plantando um retrocesso imenso quando apoiam tais ideais que os católicos lá no século XV já estavam vendo que não era concebível. Tanto que um padre franciscano, à frente do seu tempo, um frade franciscano à frente do seu tempo, intercede junto aos reis católicos da Espanha para que eles patrocinem. Pô, falar em patrocinar, dá vontade de ir lá, passou José do Patrocínio depois, né, também, se divertir um pouco, mas aqui tá muito bom. Patrocinem o que está acontecendo no século XV, no final do século XV, que é algo à frente do seu tempo. Então esse genovês, Cristóvão Colombo, consegue obter 3 caravelas: Santa Maria, a maior, de cerca de 23 metros de comprimentos. Bom, gente, para vocês terem uma ideia, nós estamos em Porto Alegre. Eu vou falar de Carris. Eu vou falar de transporte público. Se você pegar um ônibus articulado da Carris, ele tem em torno de 20 a 23 metros de comprimento. Fantástico? Então, é do tamanho de um ônibus articulado a caravela. Então ele tem Santa Maria Maior, cerca de 23 metros de comprimento, Nina e Pinta, bem menores. Com esses pequeninos navios, partiu de Palos a 3 de agosto de 1492. Gente, se Colombo descobre a América em 12 de outubro de 1492, foram dias para que toda aquela forma retrógrada de pensar de que a Terra era plana deixasse de existir. Ele havia descoberto as Américas. O mundo não ia acabar ali. 3 meses de navegação. De 3 de agosto a 12 de outubro se descobre a América no mesmo ano. E aí, gente? O que eu vou dizer quando eu chegar? Aquela galerinha ali do colégio militar ali, aquela galerinha da ESA, galerinha que está um pouquinho mais adiante aí também, vai assistir esse vídeo, vai deixar um like, vai compartilhar e vai se inscrever. O que nós vamos dizer? Essa galera militar aí, que sabe que não é fácil para passar num concurso, que não é ficar deitadinho na cama esperando o cafezinho, que a mamãe traga o cafezinho, na cama, não, é 4h30 da manhã, 4h30 da manhã levantar, tomar café preto e comer um cacetinho com margarina e sair 5h30 da manhã, pegar o ônibus e vir para o centro, para José Bonifácio, para chegar aqui na José Bonifácio
6h15, 6h20, 6h30, no inverno de 0 graus, no inverno de chuva, no inverno frio, que quando tu para na parada do ônibus, o ônibus passa e te dá um banho e tu fica daquele jeito até o meio-dia com os pezinhos ensopados. Essa é a galera do colégio militar. Nada, vem na bandejinha. São anos de luta para se conquistar a vitória que nós aplaudimos. E eu espero que essa aula aqui venha ajudar essa galera aí que tem como objetivo um futuro militar amanhã. Mas a galera que não tem um futuro militar também é bem-vinda. E eu tenho como objetivo saber que eles também vão amanhã, dentro dessa aula aqui, conquistar algo melhor para o futuro, porque é uma aula que cai num vestibular da URGS, é uma aula que cai no Enem, é uma aula que cai numa USP, é uma aula que cai numa UFSC, né? Para quem não quer prestar o vestibular só em Porto Alegre, pode estar querendo escolher uma outra capital. Então nós chegamos em Cristóvão Colombo, né? E nas Três Caravelas, e quando ele sai, a viagem ocorreu acidentada. Colombo, começou a chover aqui, gente, aqui na rodoviária aqui. Estou na rodoviária, estou no Quilanches fazendo esse vídeo para vocês, onde eu sou muito bem tratado. Ó, uma Pepsi Black hoje. Com um limãozinho. E aquela chuva, tá caindo aquela água. Vamos terminar essa aula então. A viagem ocorreu acidentada. Colombo teve de lutar contra as marinhagens. A quem o terror do desconhecido? A demora da viagem, a perspectiva da fome pela escassez de víveres faziam revoltar-se. Então quer dizer que foram dias, né? De agosto a outubro. Mas tu imagina aquela população apavorada dentro dos navios, já faltando uma água para tomar, para beber, faltando talvez alguma coisa para fazer o almoço, a janta. A ração já começa a ser assim, ó, racionada. E o desespero que dá, pô, onde é que nós vamos chegar? Nós não sabemos aonde que nós vamos chegar. Faz com que os marinheiros se revoltem entre si ali. Mas Colombo logo que dá a volta por cima e mostra que é uma pessoa à frente do seu tempo. Então aqui nós falamos o terror do desconhecido, a demora da viagem. Para nós é rápido 3 meses, mas para quem está ali no dia a dia, 3 meses é assim, ó, algo que quase insuportável. Falamos da fome pela escassez de víveres, da revolta e por fim, em 12 de outubro de 1492, descobriu-se a primeira terra do Novo Mundo. Era a ilha de Guanani, uma das Lucaias, que ficou sendo chamada São Salvador. Navegando para o sul, Colombo descobriu ainda Cuba e Haiti, que teve o nome de Hispaniola. E é isso aí. Colombo faz suas descobertas. Regressando à Espanha, Colombo foi recebido com grandes louvores.
e no ano seguinte fez nova viagem, no qual descobriu mais algumas das Antilhas. Na terceira viagem em que fez, chegou à foz do Orinoco. Aconteceu ser vítima de Bobadilha, que o fez voltar algemado à Espanha, a fim de dar explicações de sua conduta. Os reis reprovaram a iniquidade. O nome América, dado ao continente que Colombo descobriu, deriva-se de Américo Vespúcio, famoso piloto florentino, seu contemporâneo. Gente, então, esse é o capítulo do descobrimento, esse é o capítulo do mundo antigo, o descobrimento dos portugueses e agora o descobrimento da América. Nós ainda não chegamos no descobrimento do Brasil, mas nós vamos finalizar agora com Tordesilhas. Já vimos por que a América se chama América, que o piloto era florentino, contemporâneo de Colombo. Tordesilhas. O rei de Portugal julgava-se lesado em seus direitos com o descobrimento de Colombo. Chegou a haver perigo de guerra com a Espanha. Entraram, porém, em acordo as duas nações e resolveram por um tratado feito em Tordesilhas que todas as terras e ilhas a leste de uma linha de polo a polo meridiano, a 370 léguas das linhas do Cabo Verde, seriam pertencentes a Portugal. E as que ficassem a oeste da mesma linha pertenceriam à Espanha. Esse meridiano corre de Belém do Pará a Laguna, em Santa Catarina. Assim, antes que Cabral as descobrisse, já era domínio português as terras brasileiras a leste daquela linha. Datas notáveis. Em 1492, Cristóvão Colombo, em 12 de outubro, descobre as Américas. Em 494, Tratado de Tordesilhas. Nós vamos recapitular Tordesilhas mais tarde, não agora. Em 1498, Vasco da Gama chega à Índia. Quando Vasco da Gama chega à Índia, Portugal quebra a Itália. Agora eu dou as cartas, a banca é minha, ganhamos o match point, o Grand Slam de Wimbledon ou de Roland Garros? Não, Portugal ganha porque passa a importar as mercadorias, as especiarias das Índias e a fazer aquele cambalacho na Europa. E com a Inglaterra. Tanto que nós sabemos que a NASA hoje, como Sagres foi Sagre ontem, tem muito ouro brasileiro que, quando a Inglaterra sentiu medo de ser invadida pelo nazismo, transferiu para os Estados Unidos. E esse ouro foi o que impulsionou a economia dos Estados Unidos no pós-45. Porque até a Segunda Guerra Mundial, qual era o país mais rico do planeta? A Inglaterra.
E hoje, qual é o país com a economia mais forte do planeta? Lógico, a China, né, está desbancando tudo, mas os Estados Unidos. E parte desse ouro sai daqui do Brasil, que é levado. Mas aí já é outros 500, já não estamos mais falando do século XV, já não estamos mais falando do século XVI. Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre as especiarias. As 3 mercadorias valiosas que Colombo procurou e assegurou haver encontrado em sua chegada às Antilhas eram o ouro, os escravos e as especiarias. Uma ligeira explicação é necessária para compreender o valor do terceiro destes objetos de comércio. Antes que os progressos da agricultura proporcionassem bons alimentos para o gado durante o inverno, era costume na Europa setentrional abater no começo daquela estação o gado que ia ser consumido por vários meses, durante todo o inverno, né, gente? Conservando-se a carne em salmoura, mas para melhorar suas condições havia necessidade de especiarias, sobretudo pimenta e cravo. Não se conheciam ainda na Europa as batatas, nem muito menos muitos dos legumes. Lá hoje cultivados, as boas pastagens eram escassas e o gado pouco selecionado. Não havia chá, café, nem cacau. O açúcar era artigo de luxo e o vinho tolerado não era comum. Havia então ilimitado uso das especiarias, que se misturavam com a carne, a cerveja, o vinho e outras bebidas de fabricação doméstica. As dograrias e farmácias tinham provisões de especiarias, a cuja fragrância ou sabor se atribuíam poderosas virtudes medicinais. E nas ruas estreitas e sujas das cidades medievais, a miúdes, visitadas por febres infecciosas, era de constante necessidade, pelas más condições de higiene, o uso de perfume. Essa era a Europa do século XIV, XIII, pouco antes também. Assim, todo o norte da Europa, sobretudo na Inglaterra, Alemanha e Países Baixos, Alemanha, né, gente? Todo mundo sabe que não era Alemanha, né? E Países Baixos, era imensa a procura de pimenta, cravo, canela, noz moscada, gengibre, aloes, incenso, cânfora, sândalo, produtos aromáticos das terras asiáticas meridionais e orientais, ilhas do Oceano Índico e arquipélago malaio. A riqueza de Constantinopla, nos anos que seguiram a queda de Roma, olha aí, ó, estamos falando do fim, né? Quando a queda de Roma e Constantinopla é tomada, né? Foi devido, mas é outra história, isso daí já é história geral, né, gente? Foi devida em grande parte ao tráfico de especiarias trazidas das terras do Oriente às margens do Bósforo. Vamos ver o que é Bósforo mais adiante. E dali distribuídas com grandes lucros por toda a Europa. Agora é que vem uma partezinha extremamente importante. Esse comércio foi depois enriquecer a República de Veneza. Até que, ó, muito importante isso,
até que com o descobrimento dos portugueses no Oriente, passou para Lisboa. O que eu falei para vocês? O que Portugal desbanca? Portugal chega para Veneza. Quem é o genovês que descobre as Américas? Colombo. Por quê? Porque era uma cidade muito rica, gente. Né? Era algo assim, ó. Nós falamos em Marco Polo, falamos em Colombo. Marco Polo, né? Descobriu foi para a China, atravessou a Mongólia num tempo de Gengis Khan, que a gente sabe que era uma coisa de, sabe assim, ó, só assistindo os filmes. Eu posso colocar alguns filmes para vocês assistirem, mas vamos chegar nessa partezinha, sabe, de Portugal quebrou a banca. Olha, senhores italianos, vocês tiveram o tempo de vocês, né, durante a antiguidade, durante a República, durante o Império, mas agora em questão de especiarias, de navegação, nós estamos aqui em Sagres preparando os melhores pilotos do planeta para explorar, né, e nos trazer essa especiaria, e nós vamos distribuir para a Europa, e agora quem manda aqui no pedaço somos nós. Não, negativo. Não foi isso que aconteceu. Mas o que aconteceu foi que Portugal, com as descobertas marítimas, quebra Veneza. Porque vem tudo para Portugal e Portugal começa a distribuir. E Portugal, né, gente? Por que todo mundo diz assim, ó, pô, português não é fácil. Pô, Portugal já tinha economia, né, ali, ó, das especiarias. Tinha o nosso ouro que saía daqui abundante para lá. Tinha o pau-brasil, né? Tinha, cara, muita riqueza indo para lá. Cara, ele não fica com nada, ele só transfere e manda para Inglaterra em troca de quê, cara? De apoio militar, sabe? Então, são coisas assim que, pô, nosso Brasil hoje, século XXI, com tanta periferia, tanta desigualdade, tanta comunidade, tanta desigualdade, uma mentalidade assim, ó, atrasada, sabe? Pô, cara, se nós formos ver, tem países da Europa que durante o inverno o governo banca a energia e o salário para as pessoas ficarem em casa estudando. Cara, eu hoje estou aqui num barzinho com um ventilador, aí ó, tomando uma Pepsi Black bem gelada, tá chovendo, porque, pô, meu, se eu ligar um ar-condicionado em casa, a CE quebra a banca, mano. No final do mês eu não vou ter dinheiro para pagar a conta de luz. E aí? É isso que nós queremos para o futuro do nosso Brasil? Você que está entrando no colégio militar hoje, e que amanhã vai ser um coronel, vai ser um general, vai para a marinha, vai para a aeronáutica. Não é todo mundo que consegue esses altos patamares. Nós temos familiares que vão ficar ali, ó, trabalhando na construção civil, virando massa, carregando tijolo, limpando um banheiro numa praça pública, indo para uma escola pública porque talvez não conseguiu uma vaga no colégio militar, né, numa comunidade com toda aquela desigualdade do colégio militar, que os governos estaduais e municipais não querem suprir e a gente não sabe por quê. E aí, meu amigo, quando ele chegar em casa, ele não vai ter acesso a uma internet, não vai ter acesso a um ar-condicionado, porque se ligar, o papai no final do mês vai ter a banca quebrada, não vai conseguir, com o seu salário, né, de R$ 1.400 e mais um pouquinho, pagar a energia de luz. E ele ainda tem que suprir, tem que comprar caderno, tem que comprar material escolar.
né? Tem que comprar roupa, né? Tem que levar o filho no cinema, tem que levar o filho no teatro, tem que levar o filho num campo para assistir uma partida de futebol, torcer pro seu time. E aí, meu amigo, como é que a gente vai ficar numa situação dessas? Eu acho que a galera do Colégio Militar já tem que começar a pensar hoje, para dar uma volta amanhã. E a galera das escolas públicas também tem que pensar um pouco para dar uma volta amanhã. Que o nosso Brasil tem que mudar, e tem que mudar para melhor. Uma pessoa de 60, 70, 80 anos em casa não pode ligar o ar-condicionado. E aí, num comércio, numa loja, num escritório, para pregar o consumismo, está o ar-condicionado ligado lá. E a pessoa compra o ar-condicionado e não pode ligar em casa. Não era para ser para todo mundo o ar-condicionado? E aí nós vamos falar no arroz, no feijão, na massa, na carne, que é uma coisa que é para todo mundo. Nós falamos aqui nas especiarias. Gente, a Europa do século XIV não conhecia batata, não conhecia legumes, não conhecia muitas verduras, não tinha chá, né? Não tinha café. Quando Cristóvão Colombo descobre em 12 de outubro, dia da nossa padroeira aqui, Nossa Senhora da Aparecida, padroeira do Brasil, quando Cristóvão Colombo descobre as Américas, não se tomava chá na Inglaterra, não se tomava café. O que se tomava, gente? Ou vocês acham que desde a fundação da Inglaterra se toma chazinho às 5 horas da tarde? Qual é o prato principal da Inglaterra? Não é peixe com batata frita? Quando que a batata entrou na Inglaterra, gente? De onde é a batata? Por que o prato principal da Inglaterra é o peixe com batata frita? Porque na Segunda Guerra Mundial era o que tinha para servir. Não tinha outra coisa. Era escassez. Nós estamos lá no descobrimento recém, para estarmos, né, colocando coisas sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas vamos voltar para cá, para o Brasil. Gente, a alimentação é algo que tem que ser subsidiada pelo governo para quem não tiver condições, sabe? Nós tivemos aí até o final do século XX pessoas que faleciam de inanição no Nordeste, sabe? E a gente sabe que com o investimento o Nordeste tem capacidade de sustentar o Brasil inteiro. Não temos investimento em educação, se ensina que a terra é plana, não se tem investimento em saúde, em cultura, não se tem investimento em tantas coisas, que fica essa reflexão aí, né, do início das navegações até o Tratado de Tordesilhas, com o que nós discutimos agora. E fica essa aula para todos aí. Uma boa tarde, gente. Olha aqui, ó, o melhor chopp da rodoviária tá no Quilanches. Olha aí, ó, um choppinho geladinho, tá? Eu ia convidar vocês para nós ir agora para Tramandaí, pegar um ônibus, mas está chovendo em Porto Alegre, provavelmente daqui a alguns minutos Tramandaí também vai estar chovendo. Pé na areia, caipirinha, que nós possamos escutar aqui no Quilanches aqui uma música, um sambinha aí mais tarde e gravar uma próxima aula para vocês. Ó, um bom fim de semana.
um bom fim de sábado, um feliz domingo para todos aí e vamos para os embalos de sábado à noite.